2 meses e meio de campanha eleitoral, menos de uma semana para o dia que vai decidir quem será o próximo presidente aqui do Brasil. Afinal, quem tem o melhor projeto de governo para o Brasil? Lula ou Bolsonaro aqui para o nosso país? Para debater esse tema, convidamos hoje a deputada federal reeleita Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e o deputado federal Vitor Hugo, do PL de Goiás. Bem-vindos, boa tarde aos dois. Antes de mais nada, nossas regras aqui, a gente tem por premissa, claro, o equilíbrio da fala dos convidados. Então, cada um de vocês terá 2 minutos para a resposta. Para que eu não seja indelicada, para que eu não precise interromper, nós temos uma sinalização bem clara. Quando vocês começarem a falar, eu vou sumir da tela. Quando eu voltar, quando o meu quadrado reaparecer aqui na tela, vocês precisam encerrar direto a frase, porque os 2 minutos já terminaram. Bom, depois de explicar então as nossas regras claras, vou começar com a primeira pergunta para o deputado federal Vitor Hugo. Deputado, quem tem o melhor projeto de governo para o país e por quê? Bom, Roberto, primeiro, uma boa tarde para a Fernanda, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Essa pergunta para mim é muito fácil de responder, muito clara, até porque quando eu fiquei sabendo que a Fernanda tinha concordado em participar, até me estranhou, porque o PT até agora não apresentou nenhum programa de governo, não disse nem quem vai ser sua equipe econômica. Aliás, o Lula disse que não quer dizer qual vai ser sua equipe econômica porque tem receio de perder votos. Então, assim, debater plano de governo com um lado, né, da história que não apresentou plano de governo nenhum, nem sequer apresentou a sua equipe econômica, realmente não vai ser um debate, vai ser praticamente uma sabatina para o nosso lado aqui. Mas eu tenho certeza que quem tem a melhor visão e o melhor plano de governo é o presidente Bolsonaro, que já montou no seu primeiro governo uma equipe técnica de ministros que possibilitou a atração de mais de R$1 trilhão de investimentos, tanto para portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, óleo e gás, telecomunicações e saneamento. Aprovou diversos marcos legais importantíssimos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, como o novo marco das startups, novo marco de saneamento, a cabotagem, né, a BR do Mar e tantas outras. Aprovou uma reforma da Previdência que foi importantíssima para que nós tivéssemos recursos para atravessar 2 crises que não foram enfrentadas pelo PT lá atrás, como uma pandemia, uma guerra, e mesmo assim eles tiveram uma ex-presidente impeachmentada por incompetência e por ineficiência. A gente pode comparar, por exemplo, o que eram as estatais na época do PT e tiveram um prejuízo de 32 bilhões em 2015, enquanto as nossas estatais, sob o governo Bolsonaro, tiveram um lucro de 188 bilhões de reais. Nós conseguimos reduzir para 209, de 209 para 132 estatais. Tenho certeza que o nosso plano é o melhor. Faço a mesma pergunta para a deputada federal reeleita, Fernanda Melchiona. Quem tem o melhor projeto de governo e por quê? Olha, Roberto, primeiro te cumprimentar o Major Vitor Hugo, cumprimentar todos que nos assistem e dizer que eu não tenho dúvida que essa é a eleição das nossas vidas, que nós temos uma responsabilidade histórica de tirar o pior governo da história do nosso país da presidência da República. O Brasil não merece um presidente que desrespeita as mulheres e corta 97% das verbas de construção de creches em 2023 para financiar o orçamento secreto. O Brasil não merece um presidente que desrespeita as mulheres e diz que pinta um clima com meninas de 13 e 14 anos. O Brasil não merece viver sob a égide de um governo que fez a reforma da Previdência, como falou Vitor Hugo, que tirou direito dos trabalhadores e não deu um aumento real para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras nos últimos 4 anos. E não é verdade que a proposta do Lula não tenha projeto, está nas redes sociais, está nos materiais de campanha. Recomendo que olhe, mas nós sabemos qual é a proposta do Bolsonaro. O próprio Paulo Guedes, fazendo uma entrevista para o mercado, sinalizou que não só não quer dar aumento real nos próximos 4 anos, como sequer a inflação quer dar. É uma proposta de arroxo salarial para os trabalhadores e trabalhadoras, de manutenção dos lucros recordes para os setores abastados, para as elites financeiras e, mais uma vez, desrespeito às áreas sociais, a ciência e tecnologia, a educação. Gente, nos últimos 4 anos, o governo Bolsonaro construiu 7 creches. 7 creches no país inteiro, num país do tamanho do Brasil, porque é um governo que não prioriza a área da educação. Ao contrário, tentou
liquidar a educação superior, fazendo cortes no valor de 600 milhões de reais só em 2022, inviabilizando o funcionamento das nossas universidades, institutos federais. Nós precisamos romper esse ciclo. E nós somos do PSOL, né? E o Vitor Hugo sabe que não fugimos do debate, mas nós, pela primeira vez na história, estamos apoiando um candidato do PT, né, à presidência da República, não tendo candidato próprio desde o primeiro turno. E não é para menos, é porque nós temos a necessidade de livrar o Brasil da extrema-direita, de um projeto neonazista e violento de poder, por isso estamos com Lula. Começa a segunda rodada com a deputada Fernanda Melchiona novamente. Vou citar agora os principais pontos de governo, do plano de governo de Lula no quesito economia. Manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, substituição da lei do teto de gastos por novo marco fiscal, fim da paridade internacional dos preços da Petrobras, discussão sobre legislação trabalhista, estímulo ao investimento privado por meio de crédito, concessões, parcerias e garantias. Qual que é a sua avaliação desse plano para a economia, deputada? Olha, eu acho que são muito importantes. Primeiro, a manutenção do auxílio emergencial. O auxílio, o Bolsonaro não queria dar. Em 2020, a Câmara dos Deputados aprovou o valor de R$ 600, depois ele cortou. E agora, às vésperas da eleição, ele faz o auxílio de R$ 600, que é importante para o povo brasileiro. Mas no orçamento de 2023, enviado para a Câmara dos Deputados, nós temos, né, uma proposta orçamentária que não contempla os R$ 600. O governo Bolsonaro, do orçamento que mandou, não garante R$ 600. É muito importante que Lula preveja esses R$ 600, a manutenção desses R$ 600 e a inclusão de um valor para cada filho até 6 anos para dar incremento e renda para as mulheres, chefes de família, que em geral, né, são o arrimo da família nesse momento difícil. Segundo, me parece que é fundamental ter o aumento real dos salários, não só da inflação. O Paulo Guedes não quer nem da inflação, como ele vazou para a imprensa recentemente, mas nós precisamos de aumento real para aquecer a economia. Primeiro, para o trabalhador e a trabalhadora poder enfrentar a alta dos alimentos, que aumentou enormemente no governo Bolsonaro. Só a carne aumentou 80%. Né? A gasolina aumentou 145% desde o início do governo, nós tivemos aumento no leite, no café, enfim. Para conter a alta dos alimentos, o trabalhador tem que ganhar mais, tem que ter política pública para baixar o preço dos alimentos, mas também tem que ter aumento real para incrementar a economia. Nós precisamos revogar o teto dos gastos, que inviabiliza, de fato, a manutenção da saúde pública, da educação, que dificulta o investimento em áreas sociais, Roberta, que são fundamentais para enfrentar a própria crise econômica. E nós, do PSOL, defendemos enormemente a ideia de combater a desigualdade social, né? Acabando com uma lógica que faz com que o povo brasileiro se endivide, os bancos tenham lucro recorde. Essa proposta de combater, né, e ajudar as pessoas a limpar o seu nome é fundamental, e esse projeto neofascista, né, eu falei errado no primeiro bloco, quero reafirmar, não pode seguir no governo. Deputado Vitor Hugo, vou citar agora os principais pontos do plano do governo Lula no quesito economia novamente. A gente falou, mas vou repetir. Manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, substituição da lei do teto de gastos por novo marco fiscal, fim da paridade internacional dos preços da Petrobras, discussão sobre legislação trabalhista, estímulo ao investimento privado por meio de crédito, concessões, parcerias e garantias. Qual que é a sua avaliação? Bom, o PT, quando esteve no governo, Roberta, ele criou o ciclo da pobreza, com a ineficiência, com a corrupção, com o desemprego, com o aumento dos impostos e com o aumento das estatais, estatizou tudo. Esse é o ciclo da pobreza que o PT quer retomar. Quantos ex-ministros do governo petista foram presos, investigados, ex-presidentes da República investigados e presos, condenados em diversas instâncias? Esse é o projeto de Brasil na economia, mas é também na educação, é também na gestão da nossa saúde. Se o PT tivesse construído hospitais, ao invés de construir estádios, e tem fala do Lula nesse sentido, dizendo que não se ganha a Copa do Mundo construindo hospitais, nós teríamos enfrentado a pandemia em outro patamar, teríamos salvado muitas vidas brasileiras se eles não tivessem mandado bilhões de reais para o exterior para financiar ditaduras socialistas. Agora, a Fernanda não está com os números corretos. O governo Bolsonaro construiu 800 creches e vai construir outras 1.000 creches no próximo governo.
ideia econômica do governo, do plano econômico do governo Lula, é um plano que a gente não tem qualquer garantia, a gente nem sequer sabe quem vai ser o ministro da Economia, ele não disse. Aliás, a própria CNN acabou de dizer aqui numa matéria que várias áreas querem que o Alckmin seja o ministro, porque ninguém confia nos quadros do PT. Ninguém confia, aliás, o próprio Alckmin que disse que o Lula estava querendo voltar à cena do crime. Ele acabou de falar isso há poucos meses. E agora se une e ele é a grande cartada da equipe porque não tem quadros que sejam confiáveis. Afinal, no governo petista foram presos, né, ex-diretores da Petrobras, investigados, ex-tesoureiros do PT, e isso são fatos. Por isso que não dá para acreditar no plano de governo na área econômica do PT. Deputada, você pode responder no final do debate. Eu vou te dar um tempo também para responder, assim como daremos ao deputado, se assim desejar. Vamos para a terceira pergunta. Deputado Vitor Hugo, vou citar agora os principais pontos do plano do governo Bolsonaro no quesito economia: manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, privatização de estatais, liberdade econômica como mecanismo de bem-estar social, reforma tributária com simplificação de imposto e correção de 31% na tabela do imposto de renda, reforma administrativa com foco na valorização do servidor. Qual que é a sua avaliação, deputado? Roberta, é a manutenção do trilho da prosperidade, do caminho da prosperidade que nós já ingressamos. Eu estava falando na primeira pergunta sobre o que as nossas estatais se transformaram, no que elas se transformaram. Nós conseguimos privatizar 80 estatais, reduzimos de 209 para 132. Isso diminui o peso sobre aquele que contribui. Nós vamos conseguir empreender mais, vamos conseguir atrair mais investimentos privados, vamos fazer sim uma reforma tributária, vamos fazer uma reforma administrativa que vai preservar os direitos dos atuais servidores e vai melhorar a máquina pública para os próximos servidores e para a população brasileira. E com isso vamos entrar no ciclo da prosperidade. Aquilo que nós já começamos agora e que vamos avançar. A Fernanda falou que o orçamento não veio com algumas garantias. Nós temos um plano de governo diferente do PT, que está aqui, um plano de governo, um compromisso do presidente Bolsonaro, que está aqui escrito, vai ser sim mantido R$ 600. Mais do que isso, nós vamos dar R$ 200 a mais para aquelas pessoas que tiverem um emprego e um 13º para as mulheres. O PT tinha o auxílio, o Bolsa Família, que no começo pagava R$ 40 e em média pagava R$ 190, um terço do que nós vamos pagar. E quando a pessoa conseguia um emprego, ela era retirada do programa social. Nós queremos fazer justamente o contrário. Nós vamos desenvolver nossa economia, vamos aumentar a arrecadação, não pelo aumento de impostos, mas pelo aumento do bolo da economia. O nosso PIB vai aumentar e nós vamos reduzir a carga tributária para que a gente possa empreender, possa gerar emprego, possa investir na capacitação dos nossos jovens, possa investir na educação básica, no ensino técnico profissional, para que a gente gere mais empregos, para que a indústria possa aumentar, reduzindo impostos, acabando com o IPI, por exemplo, acabando com o imposto de renda, para quem ganha menos de que 5 salários mínimos. Todos que ganharem até 5 salários mínimos deixarão de pagar imposto de renda quando o Bolsonaro for reeleito. Deputada Fernanda Melchiona, citando agora os planos de governo de Jair Bolsonaro, os principais pontos do plano de governo de Bolsonaro no quesito economia, então, novamente, manutenção do Auxílio Brasil, privatização de estatais, liberdade econômica como mecanismo de bem-estar social, reforma tributária com simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do imposto de renda, reforma administrativa com foco na valorização do servidor. Qual que é a sua avaliação, deputada, sobre esse projeto de governo para a economia de Jair Bolsonaro? Olha, Roberta, eu acho que o melhor é a análise da realidade. Nós temos um governo que em 4 anos não deu 1 centavo de aumento real para os trabalhadores. Nós temos uma crise econômica profunda, aprofundada pela forma negligente e criminosa com que o Bolsonaro tratou a pandemia, porque se ele não fosse um irresponsável, o nosso país não teria perdido tantas vidas e sofrido tantos impactos diante dessa crise da pandemia mundial. Nós estamos vendo uma realidade que o Brasil é o maior produtor de carne do mundo e a carne cresceu 80% o valor, né, nos supermercados. A população não consegue comer direito. São 33 milhões de brasileiros no mapa da fome. O Brasil passou de 5 milhões para 33 milhões no governo Bolsonaro. E nós
precisamos debater à luz da realidade, que é um governo desastroso economicamente, aumentou a desigualdade, aumentou a pobreza, diminuiu o salário e diminuiu aposentadorias com a reforma da Previdência. E à luz da realidade, o Bolsonaro não queria o auxílio emergencial em 2020, foi derrotado. Inclusive, Vitor Hugo, eles cortaram a minha emenda do duplo auxílio para as mulheres chefes de família. Agora, nem o Auxílio Brasil tem o duplo auxílio, né? E não está no orçamento do ano que vem, que é mandado pelo Bolsonaro. Não é enviado por ninguém mais. É o Paulo Guedes e o Bolsonaro que mandaram o orçamento do ano que vem. E nada do que vocês estão propondo agora na eleição, porque querem ganhar o voto do povo, já que estão perdendo, né, nas pesquisas e perderam no primeiro turno, vocês querem enganar o povo de que vai ter, quando na verdade não está previsto no orçamento. Reforma tributária. Não tem atualização da tabela do imposto de renda, gente. Hoje quem ganha R$ 4.900 não deveria pagar imposto de renda, e o Bolsonaro não atualizou. O Paulo Guedes quer tirar a dedução dos investimentos de saúde e educação da tabela do imposto de renda, ou seja, quer que a classe média pague a conta da crise. As privatizações é abrir mão do nosso controle nacional sobre áreas estratégicas e aumentar a crise econômica. Privatiza a Petrobras, vai ter mais aumento dos combustíveis. Então, tem uma combinação de mentira e uma agenda neoliberal que também nos levou à crise, como essa reforma da Previdência que massacra os trabalhadores. Quarta pergunta, começando novamente com a deputada Fernanda Melchiona. Pensando em análises e aprovações de projetos de leis, medidas provisórias e outras demandas também do Congresso, deputada, é mais benéfico para o Brasil que Lula ou Bolsonaro seja o representante do Executivo? Olha, Roberta, eu acho que a Câmara dos Deputados se move conforme a própria pressão social. Não tenho dúvida de que medidas boas para o povo serão aprovadas pela Câmara dos Deputados, porque o povo, né, defende, são medidas populares. E nós não temos dúvida de que para o Lula fazer um bom governo terá que mandar medidas justamente que vão à raiz dos problemas, garantam a manutenção e ampliação do auxílio emergencial, garantam a atualização do tabela do imposto de renda para garantir que a classe média não pague a conta da crise e os assalariados, terão que ter medidas para garantir aumento do salário mínimo real. Isso nós vivemos na Câmara dos Deputados. Então, eu tenho a opinião de que é fundamental primeiro, garantir um governo que não esteja com a caneta pensando em como manter uma agenda econômica antipovo comandada pelo Paulo Guedes, uma agenda econômica ultraliberal que massacra o conjunto dos trabalhadores e da classe média brasileira e ainda queira restringir as liberdades democráticas. Quando o Bolsonaro ataca a liberdade de imprensa, quando o Bolsonaro ataca a auto-organização e a liberdade de organização do povo, é porque tem por trás dele uma extrema-direita que tem uma agenda reacionária para o país, que quer fechar as liberdades democráticas para manter uma agenda econômica antipovo. E o Brasil conquistou, né, lá em 1988, liberdades democráticas quando se deu fim à ditadura civil-militar. Portanto, não é qualquer eleição, é a eleição das nossas vidas. De um lado tem um projeto autoritário, que além de tudo, além de autoritário, além de anti-mulheres, e eu acho lamentável, sabe, Vitor Hugo, porque o governo prometeu, em 2018, Bolsonaro, quase 3 mil creches, fez 7 novas e inaugurou 763 que a Dilma tinha feito, e agora cortou quase 100% do orçamento de creches para financiar o orçamento secreto, que custa 30 bilhões de orçamento público para financiar o toma lá da cá do Congresso Nacional de deputados que lamentavelmente vende o seu voto, né? E isso precisa ser combatido, precisa acabar. Deputado Vitor Hugo, mesma questão para você. Pensando na análise e aprovação de projetos e leis, medidas provisórias, outras demandas do Congresso, seria mais benéfico para o Brasil que Lula ou Bolsonaro sejam representantes do Executivo? Bom, sem sombra de dúvida, é mais benéfico para o Brasil, sob qualquer perspectiva, que Bolsonaro seja reeleito. Mas, tendo em vista especificamente a configuração do Congresso Nacional na próxima legislatura, isso ainda fica mais evidente. Dos 27 senadores eleitos, 20 são da base do presidente Bolsonaro. Da Câmara dos Deputados, a nova Câmara dos Deputados vai ser de centro-direita. Lula teria, se viesse a ganhar, o que não vai acontecer, uma grande dificuldade para governar, não conseguiria implantar sua agenda estatizante do país. Ao contrário, o presidente Bolsonaro vai conseguir fazer todas as reformas que o Brasil precisa e que a pandemia e a guerra impediram que nós avançássemos ainda mais. Só para ter uma base de referência sobre quem cuida mais dos pobres, de 2002, o mundo tinha 1,6 bilhão de pessoas abaixo da linha da pobreza. O Brasil tinha 47 milhões.
O mundo diminuiu para 2016 em 53%, foi para 735 milhões. Em 2016, o Brasil aumentou em 11% para 53 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Quem cuida dos pobres no Brasil é o presidente Bolsonaro. Nós aprovamos o valor de R$600. A oposição estava satisfeitíssima com R$500. Eu era o líder do governo na época e eu apresentei a proposta para que nós aumentássemos para R$600 e amparamos 68 milhões de brasileiros. Desculpe, eu vou precisar interromper. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, está falando neste momento. Nós vamos acompanhar. Na sequência, voltamos com o debate. Presidente, alguma pauta ou projeto? Bom, a gente depois vai seguir na cobertura, falando mais sobre o depoimento do servidor da Justiça Eleitoral, mas agora precisamos encerrar o debate. Deputado Vitor Hugo, vou te dar 30 segundos finais para, por gentileza, encerrar a sua fala. Te peço desculpa pela interrupção. Tá ótimo. Bom, eu quero dizer também que o governo Bolsonaro conseguiu chegar à marca de 101 milhões de brasileiros ocupados. Isso nunca foi conseguido pelo PT. No passado, aliás, a Dilma foi impeachmentada por causa da incompetência dela, principalmente na economia. A economia estava quebrando. Se o Brasil, a sociedade brasileira, representada pelo parlamento, não tivesse tirado a Dilma, o Brasil teria quebrado ainda mais. Então, não tenho dúvida, é Bolsonaro reeleito agora no dia 30. Nós conversamos com a deputada federal reeleita Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, deputado federal Vitor Hugo, do PL de Goiás. Obrigada aos dois por esse debate.